Muito bem, meus amigos. A noite de hoje foi nos direcionado o tema Os Caminhos que nos Libertam. E para a gente poder refletir sobre os caminhos que nos libertam, vamos iniciar a nossa jornada de reflexão através do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, onde Jesus afirma: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Salvador. Como Jesus nos salva? Já paramos para refletir como Jesus nos salva? Para muitas religiões, o fato do sacrifício, do Calvário, Jesus nos salvou simplesmente por isso. Mas há uma reflexão muito maior que se deve ter antes de deixar apenas no fato do sacrifício e da crucificação. Jesus, durante todo o seu evangelho, Jesus foi nos auxiliando, nos mostrando como são as leis de Deus, as leis imutáveis de Deus. De que forma nós podemos nos colocar, de que forma nós nos colocamos e de que forma mais adequada podemos nos colocar diante de Deus Pai, diante de todo o universo, diante do cosmos, mas Ele nos trouxe isso aqui para o nosso ambiente. Jesus nos traz exemplos e ensinamentos que nos coloca diante do Pai em nossa curta jornada aqui e diante do cotidiano de nós seres humanos neste planeta. E uma das coisas que Jesus nos trouxe como libertação, como salvação, é que nós devemos observar e, se possível, dentro do possível, dentro do nosso querer e da nossa vontade, porque Jesus não impôs nada a ninguém, que possamos nos melhorarmos. E de que forma que isso aconteceu? Jesus nos traz um momento muito interessante, quando ele nos convida a termos a comunhão com Deus, conversar com Deus. Quando que estamos conversando com Deus? Quando nós paramos e conversamos com Deus? Porque o caminho que nos leva à libertação está muito ligado à forma com que nós nos ligamos a Deus. Será que estamos perguntando a Deus qual o caminho? Qual o nosso caminho? Porque muitos de nós acreditam que não precisamos falar para Deus os nossos problemas. Não precisamos dizer para Deus os nossos problemas, visto que Deus já sabe dos nossos problemas. Mas nós não observamos uma coisa. A questão não é Deus saber os nossos problemas porque Ele sabe. Mas a questão é nós escutarmos a resposta de Deus. Porque Deus saber os nossos problemas, sim, Ele sabe. Mas nós escutamos a resposta de Deus. Qual é o nosso caminho? Quando nós estamos com diversas preocupações, quando nós estamos introspectivos, aflitos, quando temos que tomar algum tipo de decisão, nós conversamos com Deus ou nós entramos e nos imergimos em nossas aflições, em nossas perturbações? Porque quando conversamos com Deus, nos leva
mais do que naturalmente, a reflexão. Deus nos convida, assim como Jesus em todo o Evangelho, nos convida a refletir sobre aquilo que estamos fazendo. E a reflexão só vem com o autoconhecimento. O quanto estamos dedicando do nosso dia a dia, dos nossos momentos, para se autoconhecer? Será que nós nos conhecemos mesmo? Nós conhecemos todas aquelas emoções que mexem com a gente, aquelas emoções que às vezes nos perturbam, e às vezes a gente acha que é com o outro, mas a perturbação está dentro de nós mesmos. Quando nós conversamos com Deus, quando nós entramos em comunhão com Deus, Deus nos dá as respostas. Ele nos dá o caminho. Ele nos incentiva a diversas situações que vão causar dentro de nós reflexões. E então nós vamos devagarinho, aos poucos, despojando de nossas imperfeições. Só que tudo isso só pode ser realizado quando nós conversarmos com Deus espiritualmente. Porque muitos de nós conversam com Deus ao abrigo da matéria, ao abrigo deste mundo perecível. Nós queremos respostas imediatas dentro do nosso convívio material e não espiritual. Quando vamos falar com Deus, nós devemos nos colocarmos espiritualmente, humildemente compreender para poder escutar o que Deus está falando conosco. Temos que compreender as nossas imperfeições, temos que nos questionar, mas por que é que ele está me tratando daquela forma? Será que ele está me tratando daquela forma? Ou ela está me tratando daquela forma? Será que não é o meu posicionamento que está fazendo a pessoa reagir daquela forma? Quando nós começamos a nos questionar com relação ao nosso comportamento, passamos a compreender o comportamento do próximo. E nós, naturalmente, neste momento, nos leva a um outro caminho, o caminho do desapego. Quantos de nós está pronto para renunciar a algo perecível e passageiro por algo muito maior e eterno? Quantos de nós está disposto a renunciar pequenos vícios, pequenos defeitos que podem nos auxiliar e auxiliar a todo o nosso entorno, simplesmente pelo fato de renunciarmos, de desapegarmos aquelas antigas concepções, aqueles antigos pensamentos de que aquilo é certo, de que aquilo está dentro do padrão do que é certo para mim, mas que muitas vezes é somente um ponto de vista, somente o meu ponto de vista. Muitos de nós acreditam que o desapego é simplesmente a indiferença. Não, eu serei desapegado agora, não ligo para ninguém, não ligo para mais nada. O desapego não é assim que funciona. O desapego que Jesus traz no Evangelho todo é o contrário disso. É o amor. É realmente nós nos importarmos com o outro, só que com uma diferença: sem o sentimento de posse. Porque muitos de nós acreditam que o amor é a posse. O amor não é a posse. O amor é desejar o bem para o outro, para tudo, aonde ele estiver. E o que for melhor para ele, o que for melhor para aquilo, o que for melhor para o universo. O desapego traz dentro de nós o amor. E o amor não é apegado. O amor não tem sentimento de posse. O amor não cobra. O amor não tem sentimento de mágoa.
O amor fortifica o outro, porque ele simplesmente é. E aí, diante de todas essas reflexões, desses caminhos que nos libertam, o Evangelho, ele nos traz, através de Jesus, a nossa ligação com Deus. Isso é religião. Confundimos muitas vezes instituições religiosas com religião. Religião é a nossa religação com Deus, porque nós nos desconectamos. Não é Deus que se desconectou de nós. Nós nos desconectamos de Deus. Então, aos poucos, conversando com Deus, colocando a Deus todas as nossas provações, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, as nossas decepções, todas as nossas alegrias, todas as nossas felicidades, ser grato a Deus. Isso é comunhão com Deus. Ser grato a Deus pelo aprendizado, pelo momento, ser grato a Deus por tudo que nos é oferecido todos os momentos da nossa jornada. Essa comunhão com Deus não devemos perder nunca. E isso sim vai nos dar essa ligação com Deus. E o Evangelho, que nos liberta do Jesus Salvador, ele nos trouxe algumas coisas que podemos refletir. Uma delas é ajudar uns aos outros. E quando a gente fala ajudar uns aos outros, não significa se dispor a ajudar num determinado momento. Em todos os momentos da nossa jornada ao nosso redor, há uma oportunidade para ser ajudada. Há uma oportunidade para ajudar e ser ajudada, porque nós ajudando e sendo ajudados, aprendemos, nos dispomos a comunhar com Deus, a vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas. Outro caminho, ame tudo, tudo. Ame tudo ao seu redor. O amanhecer, o sol, a chuva, os pássaros que cantam, o movimento ao nosso redor, as pessoas que se movimentam e as pessoas que se comunicam conosco, a este universo de tantas energias ainda desconhecidas por nós, mas todas emitidas e todas permitidas, enviadas, agraciadas, todas elas por Deus e para nós. Perdoe. Perdoe tudo, 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 porque nada que nós temos aqui, não é vindo de Deus. Quando nós não perdoamos, seja lá o que for, seja nós mesmos, seja o próximo, seja as circunstâncias da vida, se nós não aprendermos a perdoar, é como se nós não estivéssemos perdoando a Deus. Porque Deus nos oferece tudo. Nós temos, muitas vezes, a falta de sensibilidade para perceber que o mal que nós aprendemos e que nós achamos que existe, ele não existe. O mal são circunstâncias de aprendizado. Nós passamos por determinadas circunstâncias para nos alertar, para nos fortalecer através do aprendizado. O problema é que muitos de nós ainda preferem o desespero, a amargura, o enclausuramento, a escravidão dos nossos sentimentos e emoções. Por isso Jesus nos liberta e nos salva, quando Ele nos traz o Evangelho com exemplos e quando Ele nos traz a oportunidade de comunharmos com Deus todos os momentos da nossa jornada. Quando nós conversamos com Deus, Deus com toda certeza nos mostra o caminho.
Mas há um final para isso tudo, e é esperar. Espere. Espere, porque tudo passa, e o que fica só fica o que é bom. Tudo passa e o aprendizado fica. Porque Deus é bom comigo, com você, Deus é bom com todos. Deus tem um plano bom para todos. E por mais que as circunstâncias possam dizer para o nosso coração que não está bom, não se perturbe, porque há Deus que está olhando e observando o que é melhor para todos nós. E quando nós chegamos a esse entendimento, então nós passamos a vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas. Que todos fiquem na paz do Mestre Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus.